Devo ter mais alguma coisa para falar, mas eu não me recordo nesse momento. Mas até o final do culto, se tiver, eu falarei, tá? Tiver lembrado. Mas eu quero convidar a Gênesis capítulo 4. Volte, por favor, o primeiro slide. Eu não fiz uma série de slides, apenas coloquei aqui os textos que nós vamos ler, porque são textos variados na Bíblia, em vários livros, 3 livros, e para facilitar a leitura, tá certo? O nosso tema de hoje seria Famílias Vencedoras, um pacto pela mútua proteção. Famílias vencedoras, um pacto pela mútua proteção. E é isso que eu quero estar discutindo hoje, que é para encerrar. Nós falamos de 9 temas, não vou repeti-los aqui. E esse último, ele tem algo de especial. Obrigado. Obrigado mesmo. Esse outro tem algo, esse último tema tem algo especial, porque exatamente nós estávamos pensando no encerramento, como se tivesse que ser assim. Depois de tudo que nós ouvimos durante esse mês, agora é hora da gente tomar um posicionamento, é hora de colocar em prática o que nós vimos. Nós fomos, durante todo esse mês, nós fomos exortados, nós fomos confrontados, eu fui confrontado em muitos aspectos da minha vida, como pai, como filho, como irmão, como esposo, nós fomos confrontados, e agora é o momento de nós pensarmos em uma aliança, esta noite. Mas eu quero ler Gênesis, eu já coloquei no terceiro slide, que já é o versículo que não tem aqui. Gênesis, capítulo 4, diz o versículo, então o Senhor, vou ler a partir do versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão. Pode colocar, Paulo, por favor. E falou Caim a seu irmão: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Onde está Abel, teu irmão, como diz ali naquela versão? Onde está seu irmão Abel? Esta é a pergunta de Deus. Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Tem uma outra palavra que diz assim: sou eu porventura guardador do meu irmão? Então disse Deus: o que fizeste? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Vamos guardar essa palavra: sou eu porventura guardador do meu irmão? O versículo seguinte, por favor. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 10 a 12, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama seu irmão, e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ele poderia tentar buscar qualquer justificativa para dizer por que matou o irmão, mas a palavra de Deus diz que a razão por que ele matou, primeiro, era a qualidade das obras do seu irmão e a qualidade de suas obras. Deixou ele indignado, não é? Vamos para o próximo versículo. Eu separei aqui os versículos que falam sobre Caim na Bíblia. Esse último diz assim: esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais racionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Eu deixei de fora um último versículo aí no slide, eu percebi agora que eu não o coloquei, mas eu quero ler esse último versículo sobre a vida de Caim, que é Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, traz ainda uma outra palavra sobre Caim.
que diz assim, versículo 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Irmãos, eu quero voltar à pergunta que foi feita por Deus a Caim: onde está teu irmão Abel? E a resposta de Caim: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Mas eu quero, Israel, por favor, coloque o último slide. Isso. Antes de falar sobre esse assunto, que é famílias vencedoras, impacto pela mútua proteção, o que queremos abordar é exatamente a necessidade que temos de encontrar meios, criar meios para que cada membro da família seja responsável pelo outro. E eu vou lhe dizer que parece o óbvio deveria, parece ser óbvio, o que deveria ser. Mas infelizmente, deixa eu dizer para vocês aqui, que a maioria dos problemas das famílias atuais tem a ver com a divisão interna. Alguém pode me dizer: o problema da família está no mundo que está muito pervertido, os programas de televisão que está atrapalhando a vida da sociedade, a internet e o sistema de governo e a parada gay e tudo isso é que está atrapalhando a família. Será que é isso mesmo? Essas frases aqui, uma dita por Cristo e outra dita por W. Durant, que é um historiador dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: uma grande civilização não pode ser conquistada até que tenha se destruído por dentro. Essa frase nós falamos no início e gostaria de enfatizá-la esta noite. Vou repetir: uma grande civilização, vamos lá, não pode ser conquistada até que tenha se destruído por dentro. Pensando do ponto de vista historiográfico, eu diria que esta frase pode servir muito bem para poder justificar a opressão dos conquistadores sobre os conquistados, dos vencedores sobre os perdedores. Porém, ela tem algo de interessante, porque é fato que os perdedores muitas vezes, antes de serem dominados, eles criam as condições internas para se tornarem escravos. A sua condição interna pode ser um fator interessante para que o inimigo possa alcançá-lo e dominá-lo. E aí Jesus Cristo está dizendo algo bem parecido com o que disse W. Durant, e eu não duvido que ele tenha também pensado no que disse Jesus. Cristo disse há 2000 anos atrás: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vamos lá? Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa, e em outra versão diz ou família, dividida contra si mesma não subsistirá. Então, antes de eu procurar as causas das minhas dores, dos meus problemas externamente, fora, eu deveria procurar primeiro as causas internas, porque não é a força do inimigo que muitas vezes nos destrói, mas é a fraqueza nossa que dá ao inimigo fraco a condição de, mesmo na sua fraqueza, nos destruir por estarmos mais fracos do que ele. Cristo usou uma outra coisa interessante quando ele terminou o Sermão do Monte, uma advertência que ele fez para os seus discípulos. Ele disse: olha,
Eu vou comparar o homem prudente que ouve essas minhas palavras e as pratica com o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Aí veio a tempestade, veio o vento, veio a chuva, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Mas o homem que ouve essa palavra e não as pratica é como aquele insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Se edifica mais facilmente, a construção pode ser mais rápida, pode gastar menos material, e é isso que muita gente está querendo hoje, é fazer coisas grandiosas sem muito esforço, como foi dito ontem, né, na palestra de ontem. Querem conquistar muitas coisas, mas com pouco esforço. E aí Cristo diz o seguinte: veio o vento, tempestade, os rios se encheram, transbordaram, deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua ruína. E aí a pergunta que faz, que nós podemos fazer é: por que a casa caiu? Foi por causa da força do vento? Foi por causa da chuva? Foi por causa da tempestade? Não! Ela caiu porque estava edificado sobre a areia. A prova é que o mesmo vento, a mesma tempestade, os mesmos rios transbordaram também e bateram contra a casa que estava na rocha. E ela não caiu, porque a diferença não estava na força do vento, a diferença estava no alicerce de cada uma dessas casas. E é exatamente isso que nós vamos ver. E aí, quando nós estamos falando da família, nós estamos percebendo, e é por isso que o tema é: famílias vencedoras não são frutos do acaso. É porque uma família, para ser vencedora de fato, ela precisa trabalhar, ela precisa se esforçar. Alguém vê um casamento de 20 anos, 25 anos, em que os casais ainda se abraçam, se beijam, se amam. E por que isso aconteceu? Esse casal deve ser um casal perfeito, deve ser uma maravilha a casa desse camarada. Não é bem assim. São seres humanos, têm suas dificuldades, têm seus problemas, têm seus desafios, mas aprenderam a conviver, aprenderam a se valorizar, aprenderam a se respeitar, aprenderam a pedir desculpa, aprenderam a pedir perdão, aprenderam a aceitar o pedido de desculpa, a aceitar o perdão. E então conseguiram construir. E aí o que eu estou dizendo, existe algo que nós precisamos corrigir interiormente para que nós sejamos realmente fortes. E isso é construído. E aí, quando eu penso aqui na primeira família, olha quanta tragédia. E olha que coisa séria. Uma família que tinha tudo para poder dar certo. Foi a primeira família da terra. Tinha tudo para dar certo. E aí nós vamos começar vendo as coisas dando errada. Primeiro, o pai transgride a vontade de Deus. E aí libera a entrada do mal no mundo, abre uma porta para que Satanás entre no mundo, o mal entre. Depois nasce um filho que agora quer estabelecer um relacionamento com Deus, mas quer estabelecer um relacionamento com Deus da forma dele, do jeito dele. E Deus não disse nada para ele. Mas quando o seu irmão foi estabelecer um relacionamento com Deus, o irmão entendeu que não dava para estabelecer um relacionamento com Deus da sua forma. Era preciso estabelecer algo pensando em Deus como Senhor. É a partir do ponto de vista de Deus. É isso que me interessa. E ele fez um ato de fé. Ele ofereceu um sacrifício a Deus. Os dois ofereceram sacrifício. E Deus aceitou o sacrifício de Abel. E Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Como foi que eles entenderam que Deus tinha rejeitado um e aceitado o outro? Não dá para saber. Mas o que interessa é que o fato de ter sido rejeitado levou esse camarada a tomar um caminho sem volta. E aí ele fez, a primeira ideia dele é:
eu tenho que tirar do meu caminho aquela pessoa que está me atrapalhando. Ele achava que o problema estava no outro. O problema está em Abel, que teve o seu sacrifício aceito. Ele está atrapalhando a minha vida, não é? Então vou eliminá-lo. E ele eliminou. E depois que eliminou, voltou para casa numa boa, como se nada tivesse acontecido. O primeiro homicídio da história. Voltou como se nada tivesse acontecido. E naquela época, Deus tinha uma aproximação muito grande com esse casal. É tanto que Deus fala com ele. Ele fala com Deus como seu pai falava. É claro que na proporção que a humanidade foi crescendo e foi se distanciando de Deus, o homem perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus. E eu acho interessante o Apocalipse, que Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E eu acho interessante, lindo esse versículo, pois esse versículo nos mostra que Deus está falando, Deus está batendo. Então não foi Deus que parou de falar, foi um homem que, por se distanciar tanto de Deus, perdeu a capacidade de ouvir. O que nos impede de compreender Deus não é o fato de Deus não estar interessado e Deus não estar falando. Tem gente que vem num culto como esse, e porque talvez, não sei se vai ter alguma profecia até o final desse culto, além da palavra, e porque o pregador não falou em línguas estranhas, diz: não, Deus não falou. Como que Deus não falou? Deus continua falando. Deus falou através das canções que foram cantadas aqui essa noite. Deus falou através das canções. Entende? Deus fala através das pessoas. Deus pode estar falando através do mendigo, através de alguém que não tem nada a ver com a fé. Você pode ouvir Deus. Então Deus está falando em todos os momentos, mas nós perdemos a capacidade de ouvir Deus. E naquela época Deus tem essa intimidade, os homens estão próximos. E aí Caim ouviu Deus, e Deus pergunta para ele: Caim, onde está o teu irmão Abel? O que houve? O que ele respondeu para o Senhor? Eu sou o guardador do meu irmão? Quer dizer que eu vou ter que dar conta dele? Eu sou o guardador? Essa pergunta de Caim é a que está, muitas vezes, essa interrogação, ela faz parte da vida diária de milhares de famílias que não estão dando certo. E não é porque Deus não quer que elas deem certo, e não é porque o diabo é tão forte que impede que elas deem certo. Que esse é o maior equívoco da história. Os camaradas, que tudo é o diabo, que o diabo entrou lá, irmão, mas atrapalhou a vida. Não, irmão, esqueça o diabo, ele não é tão poderoso como você pensa. Quem é poderoso é Deus. Quem é poderoso é o Espírito de Deus. O diabo não tem poder. Então, por isso, eu não creio que o diabo consiga fazer muitas coisas assim como as pessoas dizem que ele faz. Eu creio que os seres humanos, por perderem o temor de Deus, por perderem a confiança na palavra de Deus, por perderem o respeito pelo outro e por si mesmos, esses seres humanos é que estão fazendo todos os males na terra. E encontrou o diabo como uma grande justificativa para as suas ações, porque enquanto o diabo for ocupado por tudo, você não precisa se arrepender e mudar de vida para poder andar de fato com Deus. Então, Caim pergunta: porventura sou eu o guardador do meu irmão? E essa é a interrogação que muita gente faz. Deus disse: olha, o sangue do teu irmão está clamando desde a terra. O sangue de Abel está clamando. Caim era o tipo de pessoa que pensava que não tinha qualquer responsabilidade com os membros da sua família. E talvez aqui está a gênese de todos os males
que muitas famílias enfrentam hoje. No momento em que nós nascemos no seio de uma família, a primeira coisa que nós recebemos é o compromisso e a responsabilidade com essa família. E essa responsabilidade não é somente do pai para com o filho, mas do filho para com o pai. Essa responsabilidade não é só da mãe para com a filha ou o filho, dos filhos em relação à mãe. E Deus espera, quando Deus faz nascer uma criança no seio de uma família, Deus espera que essa criança seja cuidada de uma forma que ela aprenda, em primeiro lugar, a respeitar o outro, a respeitar a si mesmo enquanto ser humano, a respeitar a condição humana e a proteger, a lutar para proteger a vida no ambiente onde ela vive. Infelizmente, as destruições das famílias começam dentro de casa. E aí, Caim é condenado na Bíblia por ter assassinado o seu irmão. E ali Deus está falando em João que quem apenas odiar o seu irmão está cometendo o mesmo pecado de Caim. O que eu estou tentando colocar essa noite aqui é que Deus nos chamou para andar na direção contrária em que Caim andou. E ao invés de ficar perguntando se eu sou guardador do meu irmão, o meu irmão está passando dificuldade, e aí eu tomo a melhor condição, e a primeira coisa que eu digo é porque ele não sabe, ele é bobo, ele não sabe administrar o que tem, problema dele, não é? Ou seja, cada um assume o seu compromisso para lá. Eu tenho meu compromisso, tenho minha responsabilidade. Na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. A gente conhece pessoas de boa condição financeira e os pais morando em choupanas. O que é isso? São pessoas que perderam o senso de responsabilidade. E se tem uma coisa que no Antigo ao Novo Testamento está escrito, é que todos nós temos responsabilidade para com os nossos. A Bíblia diz que aquela pessoa que não tem cuidado para com os seus, está falando de pai, está falando de filho, está falando de todos, que não cuida dos seus, negou a fé, e é pior que o infiel, disse o apóstolo Paulo. Se você não cuida dos seus parentes para Deus, você negou a fé e é pior que o infiel. Se tem alguém passando fome na tua família, enquanto você em casa almoça e janta todos os dias, joga comida no lixo ainda na segunda-feira, você é pior que o infiel e negou a fé. Você não é cristão. Cristão não age dessa forma. Se você mora num palácio e teus pais moram numa choupana e você tem condição de mudar isso, não muda, você é pior do que o infiel. Você negou a fé. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Isso é muito forte, pastor. Claro, eu sei que é forte. E quem foi que disse que a Bíblia está querendo brincadeira com a gente? Quem foi que disse que Deus está querendo brincadeira com a gente? Deus não está querendo brincadeira não, irmãos. Porque quem está destruindo o planeta somos nós, seres humanos. Quem está destruindo a sociedade somos nós. Porque queremos organizar da nossa forma e não queremos organizar da forma de Deus. E Deus está querendo que as coisas sejam organizadas da forma dele. Porque quando as coisas estiverem organizadas da forma dele, a bênção dele alcança a todos nós. Entende? Por que Paulo falou isso? Paulo falou isso porque naquela época tinha uns engraçadinhos. A igreja, graças a Deus, era muito generosa naquela época. Então tinha fartura de alimento na igreja para atender os necessitados da igreja. Hoje não é bem assim. A gente tem uma dificuldade muito grande para poder atender necessitados na igreja, né? E tem dificuldade, até porque está difícil as coisas. E a gente também tem muitos mão de vaca entre nós, né? Gente da mão fechada mesmo, ruim para valer, que não quer contribuir com nada, não é? E fica se justificando ainda. E aí a gente tem dificuldade para poder socorrer e atender as necessidades. Mas sabe o que acontece, irmãos? Naquela época tinha assim, uns camaradas que, se aproveitando dessa generosidade da igreja,